Como crentes, nós nos preocupamos com as pessoas que nos cercam, com aquelas pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Mas a verdade é que a gente costuma se preocupar muito mais com aquelas pessoas que a gente se relaciona mais e gosta mais. Aquelas pessoas que estão alinhadas com os nossos pensamentos, com as nossas formas de ser e com o nosso dia a dia. E, infelizmente, por uma medida errada, por um comportamento errado, muitas vezes nós nos afastamos daquelas pessoas que estão cometendo erros, que estão fazendo coisas erradas, que não agradam a Deus, que estão pecando, e a gente acaba deixando de lado. Pior quando isso acontece dentro da igreja, né? Dentro da nossa comunidade de fé. A gente sabe que muitas pessoas vão errar. Nós também erramos e erramos muitas vezes. Alguns erros nós classificamos como mais graves que outros. Alguns pecados nós classificamos como mais graves que outros. Mas todos são pecados. O problema é que muitas vezes a pessoa peca, em vez da gente tentar ajudar, a gente aponta o dedo, a gente não ajuda, a gente mais atrapalha do que ajuda, e se afasta dessas pessoas. Paulo vai falar aqui no capítulo 6 de Gálatas que é para fazer justamente ao contrário, que é para ter uma ajuda mútua, que é para ter um cuidado mútuo dentro da comunidade de fé. Pessoas vão errar e nós precisamos tratar esses erros, ajudá-las a voltar ao caminho, voltar à comunhão com Deus e voltar a estar corretas. Vai acontecer de tudo. Vai acontecer gente que não quer voltar, vai acontecer gente que acha que não tem problema aquilo que fez, que aquilo não é pecado. E não vão aceitar não só a correção e não vão aceitar apoio para voltar. Abandonar não é uma opção, não podemos abandonar essas pessoas. É possível e acontece muito que algumas dessas pessoas nos dão as costas e não querem mais nem falar conosco, se afastam de nós. E aí é lamentável, não podemos fazer nada. Mas nós não podemos dar as costas àqueles que pecam. Nós precisamos ajudar estas pessoas a voltar à comunhão com Deus. A atividade difícil, mas é uma responsabilidade nossa. Nosso texto básico vai de Gálatas 6, do versículo 1, Gálatas 6, do versículo 1 até o versículo 10, e diz assim: auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o homem semear, isso também ceifará, é o subtítulo. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em outra tradução fala os domésticos da fé. Paulo está falando justamente sobre isso, o cuidado de uns com os outros, o amor, a compaixão. E ele me chama a atenção já no primeiro versículo: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura. Ele já nos alerta
da reação ou da primeira reação a uma falta, a um problema dessa natureza, né? Vós que sois espirituais, né? Ou seja, olha, não vai se escandalizar com o erro do outro, não vai acusar, não, tá vendo, por isso que eu não gosto do fulano, tá vendo, por isso eu sabia que o fulano estava errando, né? É espiritual, né? Ou seja, corrigir com brandura. Me lembra aqui quando levaram a mulher adúltera a Jesus, né, para acusarem, para que ele a julgasse, né? Essa foi a tentativa daqueles que levaram a mulher a ele. A lei diz que é para tacar pedra. E aí, o que a gente faz? E Jesus foi, né, aquele que não tiver pecado, então atire a primeira pedra, e ninguém atirou pedra. E depois, logo depois, Jesus vai e pergunta àquela mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela: não, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha o espírito de brandura, olha a forma espiritual como Jesus cuidou da situação daquela mulher. Era adultério, era previsto na lei a morte por apedrejamento, estava tudo previsto, é pecado, e é um pecado que nós, hoje no nosso dia a dia, acabamos por considerar um pecado grande, né? Mas ele tratou daquele pecado, daquela mulher, daquela forma espiritual, daquela forma branda, aquela forma dando condições e dando amparo, não para que ela continuasse pecado, não para que ela continuasse errando, mas para que ela conseguisse voltar ao status quo anterior, ou seja, a forma, ao sentido de não pecar, estando correta de novo, e a partir daí se corrigir. Nós precisamos cuidar das pessoas que nos cercam nos seus pecados, ajudá-las a que elas sejam restauradas, que elas voltem à nossa comunhão, que elas se corrijam dos seus pecados, sim, que elas acertem, passem a acertar com humildade e gentileza, é a forma como nós devemos tratar. E logo depois Paulo usa uma metáfora que era muito conhecida, da semeadura e da colheita, muitas vezes chamado de lei da semeadura, para dizer que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o pior, se a gente colhe péssimos frutos, a gente vai colher. Se a gente planta péssimos frutos, a gente vai colher péssimas sementes, a gente vai colher péssimos frutos, né? Também me lembra aqui uma ilustração, mas uma atividade que a gente vê, né, quando você passa para ver aqueles programas de televisão a respeito da vida no campo, a gente começa a ver que existem órgãos que pesquisam, órgãos de pesquisa a respeito das melhores sementes. Não só as melhores sementes, o melhor momento de plantar, se vai ter chuva, se não vai, como vai ser, para que o fruto seja o melhor possível. A gente procura boas condições para fazer investimentos. A gente não vai colocar o dinheiro da gente em qualquer coisa. Eu tenho que ter um investimento que vá me dar retorno, que vai me dar um retorno garantido, de preferência, um bom retorno, um retorno que não seja furado, para que eu consiga, de fato, obter um lucro. Né? E é isso que a lei da semeadura leva, né? Ela leva você a pensar em que você vai investir. E Paulo aplica a lei da semeadura à forma como nós somos. Se somos espirituais, se estamos tratando de semear coisas espirituais, nós vamos obter como fruto a vida eterna, como lucro, né? Como resultado final a vida eterna. Mas se a gente semeia na carne, a carne só nos dá como fruto a corrupção. E aí Paulo vai encorajar aqueles crentes a que não desistam, né? Que
perseverem, investindo sempre de forma espiritual, né? Serviço, a fé e serviço ao próximo, o encorajamento e o apoio mútuo, né? Essa então é a lição de número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 82. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, geralmente coloco o link aqui na descrição, e baixar a revista em PDF, acompanhar os estudos conosco. Lá está no site, né, Palavra e Vida, e você consegue acessar a revista em PDF. Essa edição de número 82 tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade. Foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha. Estamos estudando o livro de Gálatas nesse trimestre. E essa lição de número 9 tem por tema, por título, Cuidado Mútuo na Comunidade Cristã. Mútuo. Eu preciso de gente cuidando de mim, né? Às vezes a gente não gosta das pessoas cuidando da vida da gente, né? Vai cuidar da sua vida, mas às vezes a gente precisa que alguns cuidem da nossa vida também, ok? Nosso primeiro tópico aqui, nosso primeiro título vem falar da responsabilidade na comunidade cristã. Foca nos 5 primeiros versículos, Gálatas 6, de 1 a 5, e Paulo já começa falando então dessa responsabilidade, a responsabilidade de curar aqueles que caem em algum delito ou desânimo da fé, sendo de todos. Paulo não está atribuindo essa missão, essa tarefa a senhores bispos, pastores, né, ou diáconos. Se alguém cair, então vocês têm obrigação de curar. Não, ele está se dirigindo a toda a igreja. Irmãos, todos vós, né, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Levar as cargas um dos outros. Paulo está falando da igreja toda. A igreja toda precisa estar levando as cargas uns dos outros. Eu preciso que alguém me ajude a levar as minhas cargas. A carga de vez em quando fica pesada demais. Eu não sei se você já experimentou ficar parado segurando alguma coisa. Por mais leve que seja, em pouco tempo você começa a sentir um peso. Não só do que você está segurando, mas das suas próprias mãos, né? Lá em Êxodo tem um texto lá que fala de Israel lutando contra os amalequitas e Moisés segurando o cajado, né? E a mão dele pesava. O cajado não devia ser tão pesado assim, um pedaço de madeira, né? Ele segurava, e quando ele segurava no alto, o povo ganhava, e à medida que o braço ia cansando, o cajado ia descendo e o povo ia perdendo. E Arão e Josué vão lá e seguram as mãos de Moisés. Pesa você ter que segurar alguma coisa, pesa você ter que fazer algumas coisas, levar alguma carga. Então Paulo recomenda que cada um leve a carga do outro. Levai as cargas uns dos outros. E desânimo e delitos vão acontecer em nossas igrejas. E tudo bem, o pastor, os líderes, o missionário evangelista, os líderes de ministério vão estar sempre mais atentos, os diáconos vão estar sempre mais atentos a essas situações, justamente porque eles estão numa posição de olhar toda a comunidade, ou aquela parte da comunidade que eles estão cuidando, mas todos nós precisamos olhar em volta, né? E entender a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, né? O termo aqui no grego, paraptoma, né, significa queda ao lado, deslize para o erro ou falta, né? Vai acontecer deslizes para erros ou faltas, nós vamos errar
Eu erro, você erra, todos nós pecamos e nós precisamos que os outros estejam nos ajudando, não nos acusando. Sabe, quando você assume uma posição de liderança, uma posição à frente da igreja, seja tocando, seja regendo, seja cantando, seja pregando, seja ensinando, ou fazendo qualquer outro, liderando o ministério, uma atividade qualquer na igreja, é muito comum que você fique muito visível e as pessoas vão começar a enxergar os seus erros de uma forma muito mais nítida, e a facilidade de apontar o dedo para você é muito grande, justamente porque você está muito mais visível. Mas outras pessoas também vão ter esses problemas, né? Talvez não sejam tão visíveis. E quando isso acontece, a gente precisa ser, como Paulo diz, espiritual, não carnal. A gente não pode deixar o nosso espírito de censura, né? A nossa crítica feroz ali, tá vendo? Eu sabia que fulano, né? Não é isso, a gente precisa estender a mão e ajudar. Quantas pessoas vão lá e estendem a mão para ajudar quando alguém cai? São poucas, né? A gente precisa ter amor e misericórdia, oferecer oportunidade para recomeço na vida cristã. Pedir perdão pelos pecados, sim, a pessoa precisa pedir perdão pelos seus pecados e precisa voltar e tentar acertar de novo. Ela não pode continuar no seu erro. Alguns erros são difíceis de acertar porque causam consequências e essas consequências vão ficar perturbando por muito tempo, perturbando ou impedindo você de acertar. Mas você precisa buscar acertar, você precisa estar nesse caminho de acertar e ter a consciência do que está errado, né? Como acertar e o que acertar. Então, nós precisamos, se errarmos, temos que ter essa consciência. Se o outro está errando, nós precisamos ir lá e conversar, e estender a mão e apoiar, não excluí-lo da comunidade. Infelizmente, a gente tem essa ação que antigamente se chamava exclusão do rol de membros, daqueles que estavam em pecado. Hoje ainda se usa a disciplina sem a exclusão, e a exclusão, não se usa mais o termo exclusão, se usa o termo desligamento do rol de membros, porque ninguém pode ser excluído, né, na essência de sua palavra, e da sociedade tem problemas com isso agora. Mas a ideia é desligar da comunidade de fé aqueles que estão em pecado e que querem permanecer no pecado e que não dão braço a torcer ou não aceitam a correção. Nem por isso eu vou deixar de falar com essas pessoas, nem por isso eu vou deixar de conviver com essas pessoas. Eu preciso buscar essas pessoas para que elas sejam curadas espiritualmente e emocionalmente, porque todas essas coisas, todos esses problemas criam sim problemas emocionais. O que Paulo está fazendo aqui é chamar a atenção à comunidade de fé, que todos têm responsabilidade de ajudar, cooperar e restaurar aqueles que caem pelo caminho, aqueles que têm problemas. O exemplo dele que eu citei agora há pouco, o exemplo de Jesus que eu citei agora há pouco, Jesus com a mulher adúltera, né? E outros que aparecem por aí, quando ele fala com a mulher samaritana, ele sabe que a mulher já teve vários maridos. Isso aí era totalmente indecente naquela época, né? Era entendido até como adultério, vários maridos. O segundo marido já era adultério naquela época. E hoje se aceita a separação segundo casamento em alguns locais, mas ele falou com aquela mulher, não a acusou, até comentou que ela tinha vários maridos, mas ele falou com amor. Ele está buscando o pecador. Jesus busca o pecador, mas o pecador precisa entender e se arrepender do seu pecado. Tá? Então, cuidado e acolhimento com o próximo é um antídoto que fortalece laços de amor e comunhão, protegendo a queda individual e promovendo crescimentos
crescimento espiritual. A queda individual pode acontecer, o que a gente não pode deixar a comunidade toda cair junto. Precisamos ajudar uns aos outros, e o versículo 2 vai falar ali: levai as cargas uns dos outros. Tem mais, Paulo fala que é para levar as cargas uns dos outros, para assim cumprir a lei de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Amor, né? Levar as cargas uns dos outros é amor, né? E a gente sabe que a gente não vive isolado. Ele coloca aqui: o homem não é uma ilha, não somos ilhados, não vivemos ilhados. E se você exclui, você deixa aquela pessoa que pecou de lado da comunidade de fé, ela vai procurar outras pessoas e pode procurar companhias piores e pode cair ainda mais. Então nós precisamos ajudar essas pessoas a voltar, a acertar, a fazer as coisas de forma certa. O nosso autor lembra aqui, ou usa aqui, a imagem do soldado ferido no campo de batalha. O soldado, quando é ferido, o guerreiro, quando é ferido, geralmente o correto é que seus companheiros busquem resgatá-lo e busquem tratar, amenizar, estabilizar, para retrair com ele, para trazer ele de volta para os cuidados médicos corretos. Nós geralmente não abandonamos alguém no campo de batalha. Aliás, um dos princípios do combate muitas vezes é esse. Antigamente se atirava para matar, hoje se atira para ferir, porque quando você fere um, você tira vários do combate, vários vão atender a ele e não vão estar mais engajados no combate. Tá? Então, assim, é um princípio, não deixar soldados caídos no campo de batalha. Mas desde criança eu tenho ouvido, né, que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos no campo de batalha. Isso é triste, isso não pode ser uma realidade em nossas igrejas, em nossas vidas. Nós precisamos disciplinar, as pessoas que estão erradas precisam ser disciplinadas dentro da gravidade do que fizeram, dentro das consequências que têm, precisam ser assumidas, mas nós não podemos deixar essas pessoas abandonadas, precisamos resgatá-las. A lei de Cristo exige restauração e não apenas o espírito de censura. Sim, censura vai acontecer, a gente vai dizer que a pessoa está errado, mas a gente precisa ajudar, né? E como é difícil, muitas vezes, ajudar quem está em pecado, mesmo que a pessoa queira. Dá trabalho muitas vezes, despende energia, despende força, despende tempo a ajudar quem está nessa situação, e nós precisamos fazer isso, cuidar daqueles que estão feridos, né? Se for o caso, pega, bota nas costas e carrega por um trecho até conseguir reatrair e a coisa acalmar. Não é assim que se faz com o soldado no campo de batalha, né? E a gente precisa agir da mesma maneira. Não, ele coloca que atos de amor não são apenas, né, distribuir alimentos ou disponibilizar bens materiais. Cuidar e se preocupar dos semelhantes é extremamente importante. E isso tem um grande ponto, né, ponto de atenção nessa responsabilidade que nós temos uns com os outros dentro da comunidade de fé. O nosso segundo tópico vem falar então do semear e colher, versículos 6 a 8, né? Paulo vem falar da lei da semeadura, que é um conceito bem conhecido desde aquela época, né? Ninguém pega um campo para plantar e vai plantar qualquer semente. Ele vai procurar grãos selecionados, vai procurar comprar grãos que tenham sido de uma safra muito boa, não é isso? Vai procurar alguma técnica ali para que diminua o risco de eu plantar e não dar certo, de eu plantar e colher coisas ruins. Nós somos cuidadosos
nesse nível, e nós somos cuidadosos, como eu disse, nos nossos investimentos. Eu procuro não investir tempo naquilo que eu acho que não vai dar certo, eu procuro não investir dinheiro naquilo que vai jogar dinheiro fora. E esse é um conceito que nós temos em nossas vidas, é a lei da semeadura, né? Eu vou plantar e colher aquilo que eu semear. E Paulo faz uma aplicação, então, direta na dinâmica espiritual dessa lei da semeadura. Todos conheciam essa metáfora, essa ideia, né? É bem universal isso, apesar da gente não viver no campo, né? A gente no geral a gente vive aqui em zonas urbanas, né? Temos alguns irmãos que vivem no campo e vivem do campo, mas o plantar e colher é alguma coisa bem conhecido do ser humano, é bem universal. E Paulo então vem trazer ali nos versículos de 6 a 8 uma aplicação espiritual. Olha como está ali os versículos de 6 a 8. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo faz então a aplicação direta, né, da lei da semeadura, valores práticos, como é dizer, valores e práticas da vida do ser humano. Se você faz as coisas para fora, Deus sabe que você não está fazendo com o coração. Deus sabe que você não está fazendo verdadeiramente, né? E Ele lê o seu coração, Ele entende o seu coração. Então, Paulo fala, você vai semear o quê? Você vai semear na carne, da carne, ou você vai semear do Espírito? E ele deixa claro que o que semeia na carne tem como fruto a corrupção. Se interessar falsamente por alguém, não, eu tenho que fazer, então eu vou fazer lá, né? Poxa, mas fulano também podia calar um pouco mais a boca, não fazer fofoca, não ficar fazendo isso, não ficar fazendo aquilo, mas aí você vai lá para tentar ajudar a pessoa, não dá certo. Você tem que semear do coração, você tem que estar de dentro para fora do espírito, espiritualmente você deve agir. Como ele fala lá no início, vocês que são espirituais, na verdade está desafiando, né? Vocês que são espirituais, sejam espirituais. Né? Ou se vocês dizem que são espirituais, atuem como se fossem de fato espirituais. Ok? Ele está deixando claro a forma como devemos lidar com as coisas, né? Se você lidar com as coisas de forma carnal, você também colherá corrupção, você também colherá na carne, né? O fruto da carne é corrupção, mas os frutos do Espírito a gente estudou na aula, no vídeo anterior, né? Responsabilidade pessoal em nossas escolhas e comportamentos, né? E oferecer a esperança aos outros. A nós também, se eu semear no Espírito, o Espírito nos leva a colher a vida eterna. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Ou seja, aquele que vai olhar o que o outro está fazendo, o erro do outro, apontar e vai ajudar a enterrar, né? Jogar mais terra por cima, piorar a situação, fazer fofoca e falar mal da vida do outro em vez de ajudar, vai colher corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, aquele que busca ser espiritual. Irmão, ser espiritual no meio dos problemas realmente é um desafio. É muito complicado. É extremamente complicado. Porque as nossas ações e reações humanas são as piores possíveis. Ok? Então precisamos ter isso em mente. Semear
no Espírito. Esses versículos nos convidam a refletir sobre nossas prioridades e ações diárias, né? As prioridades. Quando a gente fala de prioridade, é uma coisa extremamente engraçada. Qualquer um que você pedir para escrever uma lista de prioridades, ele vai escrever uma lista de prioridades, entre aspas, correta. Não, ele vai dizer lá, não, Deus em primeiro lugar, família e não sei o que, não sei o que. Quais coisas que são prioridades na sua vida? Orar, ler a Bíblia, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas se você for ver o tempo dedicado a essas coisas, talvez não, 99% de certeza que esse tempo dedicado não confirma aquelas prioridades que a pessoa falou. Sabe? Você fala que a coisa mais importante na sua vida é orar e ler a Bíblia, mas você passa de 6 a 8 horas dormindo. É um tempo que a gente tem que fazer. Mas eu tenho que fazer. Então é prioridade. Então é prioridade? Não tem jeito. Eu não tenho como dizer que não é prioridade. Eu não consigo ficar sem dormir porque meu corpo exige um descanso. Ok? Então a gente precisa ter uma seriedade quando a gente fala de prioridades. O que de fato é prioritário e o que de fato eu trato como prioritário. Dizer que é prioritário não significa ser prioritário. Eu já falei isso e é uma coisa que eu aprendi e doeu quando eu ouvi. Eu não tenho tempo. Tem sim, todos nós temos tempo. Cada dia nós temos 24 horas para fazer o que quisermos fazer. Eu posso dedicar tempo para oração, para leitura da Bíblia, mas eu posso dedicar tempo também para ficar vendo série, vendo televisão, fazendo outras coisas que eu queira fazer, ok? Quer dizer que eu não tive tempo? Não, eu tenho tempo, eu faço com ele o que eu quiser. E o que vai determinar o que eu vou fazer primeiro chama-se prioridade. É a prioridade. Então existe a prioridade teórica, aquela que eu escrevo no papel, e a prioridade prática, aquela que eu de fato priorizo, aquela que eu de fato executo. Mas Paulo nos lembra sobre as consequências das nossas decisões. O que Paulo está nos dizendo que aquilo que o homem semear, isso também colherá, isso também ceifará. Se eu não oro, eu não vou ter um relacionamento mais profundo com Deus. Não vai acontecer. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou ouvir a palavra de Deus, eu não vou ouvir a voz de Deus. Então, eu preciso saber que eu preciso semear aquilo que eu quero colher. Se eu quero ter mais intimidade com Deus, eu tenho que buscar mais intimidade com Deus. É direto, é consequência. Se eu quero ser tratado bem pelos outros, eu preciso tratar os outros bem. Se eu quero que alguém leve a minha carga, eu preciso levar a carga de alguém. Agora, se eu não levo a carga de ninguém, se eu semeio na carne e se eu faço ações ou faço investimentos ruins, eu vou ter resultados ruins. Né? Ele usa aqui investimentos espirituais. Né? Devemos ser criteriosos em nossas escolhas e investimentos espirituais. O que eu estou investindo? Em que eu estou investindo? Né? Porque é isso que eu vou colher. Né? Dedicar tempo à oração, ao estudo da palavra, à prática do amor e à busca da santidade. Prática do amor é justamente isso. Não é só olhar os necessitados, os que são mais pobres ou não têm condições, que precisam de ajuda, mas aqueles da nossa comunidade de fé, que muitas vezes conhecem muito bem a palavra, mas caíram, pecaram e precisam de ajuda. Será que eu consigo ajudar? Será que eu busco ajudar? Né? Ou será que eu deixo de lado? Eu busco a santidade ou não, eu vou buscar a santidade depois. Não, eu deixo um pouquinho de lado ali. Não podemos ceder à carne e às tentações. Ao internalizarmos esse princípio, somos desafiados a examinar nossas motivações e ações. O que tem nos motivado? O que tem nos movido
O que tem feito a gente caminhar em nossas vidas? Sim, porque o que faz a gente caminhar em nossas vidas vai dizer o que no final das contas vai acontecer. Quais são os valores, os propósitos do reino de Deus que eu coloco à frente, né? É uma jornada de autoexame e transformação espiritual. Autoexame é uma palavra interessante, a gente já ouviu várias vezes ao longo da vida, mas de fato eu preciso parar e refletir o tempo todo em que eu estou de fato investindo. O que eu vou colher com isso que eu estou investindo? A gente acaba sendo muito compassivo conosco mesmo. Complacente é a palavra que eu queria. A gente acaba sendo muito complacente conosco mesmo. E a gente consegue dizer coisas boas que eu vou colher pelas coisas boas que eu fiz. Mas cuidado, nós não somos os juízes. O nosso juiz é Deus. Então eu preciso saber o que Deus faz, entende, o que ele pensa a respeito daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, né? Eu tenho conseguido fazer isso. A promessa de colheita para quem busca a santidade é a vida eterna. Agora, quem busca fazer as coisas pelos seus próprios esforços, semeia na carne, vai colher corrupção. A nossa vida cristã é baseada nisso, né? Tudo bem, somos salvos, aceitamos a Cristo e somos salvos, então tá tudo bem. Tá tudo bem, mas nós temos compromissos, temos coisas que nós temos que procurar fazer. Nós temos que procurar melhorar, aumentar a nossa santidade. Nós temos que agir corretamente de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que buscar seguir a Deus. E ao buscar seguir a Deus, e ao buscar fazer a vontade de Deus, ao buscar cumprir a ordem de Cristo, precisamos ajudar uns aos outros, né? Como eu tenho feito e o que eu tenho feito, né? O que eu vou colher? Qual vai ser a minha colheita com isso que eu estou plantando agora, né? Esses dias eu ouvi uma frase que me vem à mente agora, né? A pessoa diz que quer passar a eternidade com Deus, mas não aguenta ficar 2 minutos orando, né? Como assim? Vai ficar a eternidade com Deus orando eternamente, falando eternamente, louvando eternamente, não cantando para se animar ou achando legal aquilo que está cantando, mas cantando para louvar a Deus, né? E a gente precisa ter isso em mente. O que eu estou fazendo? O que eu gosto de fazer? O que eu vou colher? Eu vou colher a vida eterna ou eu vou colher ódio, raiva e rancor? Ou estou plantando ódio, raiva e rancor, né? E eu vou colher dores na minha alma, né? Ou eu estou plantando amor, paz, fidelidade, harmonia para colher grandes frutos na eternidade. É algo que a gente precisa refletir. O terceiro tópico vem falar da persistência no bem, e aí eu já estou nos versículos 9 e 10. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, né? Não cansar de fazer o bem. Fazer o bem cansa, sabe? Fazer o bem nos faz sentir, às vezes, até, no jargão popular, otários, né? Bobos, porque a pessoa está te fazendo mal e você está buscando fazer bem a ela. A pessoa está te tentando passar para trás ou está te passando para trás e você não está reagindo, não está agindo de forma agressiva ou violenta contra, né? Mas Paulo já sabia disso, tanto é que ele coloca sobre a persistência, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Paulo já sabia que fazer o bem cansa, mas ele nos encoraja a isso, né? Que a nossa jornada
de vida, a nossa jornada espiritual, seja nesse sentido, no encorajamento de entender e suplantar os desafios que temos, né, para que as provações passem e nós consigamos suplantar todas estas coisas. Né? Essa carta de Paulo aos Gálatas, ela é repleta de ensinamentos sobre liberdade em Cristo, justificação pela fé e a vida no Espírito Santo. Mas essa liberdade, ela envolve isso, né? Ela envolve essa perseverança, essa necessidade de estar sempre perseverante na prática do bem na vida do crente. Quando a gente fala a prática do bem, não está falando só de boas obras, também boas obras, mas ele está falando aqui de agir bem com relação principalmente aos nossos irmãos da fé. Sabe por quê, principalmente? Porque são esses os primeiros que a gente aponta o dedo e acusa. O camarada que está fora da igreja, que já peca, não, tudo bem, é pecador mesmo, né? É isso mesmo, já está na lama do pecado mesmo, então a gente acaba nem, digamos assim, chamando muita atenção, não nos chama muita atenção para acusar essas pessoas, mas aqueles que são crentes, nós mesmos somos ávidos acusadores quando eles erram, né? Olha lá, é crente, e olha lá aí, tava até pregando, e professor DBD fazendo isso, ai, olha que coisa feia, né? Olha que jeito ruim. Nós precisamos fazer o bem, nós precisamos chegar, conversar, orientar e tentar ajudar, né? Cada um na sua jornada de fé vai enfrentar desafios, vai enfrentar problemas. Às vezes as pessoas caem nos problemas, às vezes as pessoas caem nas tentações, às vezes nós mesmos caímos nos problemas e tentações. Quantas vezes a gente se depara com um problema e em vez de ter uma reação calma e tranquila e espiritual, a gente reage fortemente e carnalmente em cima dessas coisas. Nós precisamos ajudar uns aos outros a levar as suas cargas. Adversidades, tentações, pressões externas vão acontecer o tempo todo, né? E Paulo fala para a gente não esmorecer, para a gente não cansar de fazer o bem, né? Como no meio de uma situação dessa eu não vou fazer o bem, né? Não estamos sozinhos nas nossas lutas. Há uma promessa de recompensa para aqueles que permanecerem firmes na fé, né? E essa imagem da semeadura e da colheita ilustra esse princípio espiritual. O agricultor cuida pacientemente do seu campo, né? Ele planta. Eu imagino que seja muita ansiedade, né? Você prepara a terra, né? E aí você planta. O momento que você planta, você não tem muita coisa para fazer. Você tem que olhar se está tendo água, se está tendo chuva, quando começa a brotar, tem um tempo para brotar, então você tem que esperar, deve dar uma ansiedade terrível. Quando brota, você tem que começar a cuidar das plantinhas ali, tem que ver se tem praga, ver se tem alguma infestação de insetos, de gafanhotos, de alguma praga, de algum fungo, né, para tentar correr atrás de algum remédio. Eu imagino o cuidado que um agricultor tem ao cuidar pacientemente de tudo aquilo. Irrigar, não botar água demais, vai chover, então não posso irrigar, choveu demais, eu não tenho o que fazer, vou perder a plantação. É triste, né, quando essas coisas acontecem. Mas eu imagino que a paciência deve ser um negócio diário ali para quem planta. E nós temos que ter paciência, porque eu vou plantar sementes de bondade, amor, generosidade diariamente, e muitas vezes eu vou passar bastante tempo e não vou ver isso brotar de jeito nenhum. Eu vou plantar, né? Eu vou plantar.
e eu não sei como, mas aquilo deve brotar em algum momento. Às vezes a terra é ruim, às vezes a terra não está adubada, às vezes o tempo da colheita não é o tempo certo, e a gente precisa se concentrar principalmente nessa questão de plantar, né? É complicado a gente esperar e não ver alguma coisa, mas a gente precisa saber que a nossa colheita não será aqui. Não podemos esperar uma colheita aqui, temos que esperar uma colheita na eternidade. O nosso alvo precisa estar dessa forma. Minha colheita vai ser na eternidade, não vai ser aqui. Portanto, eu vou continuar plantando, porque quanto mais eu plantar e cuidar, maior a possibilidade de eu ter uma boa safra, não é isso? Então, plantemos diariamente bons frutos, boas sementes, para que a semeadura na vida eterna seja boa, né? Para que a gente tenha esse discernimento, se está plantando coisas boas ou não, a gente tem o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente precisa estar afinadinho com Ele, ouvindo Ele o tempo todo, orando ao Pai, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo atue em nossas vidas, para que a gente tenha espiritual, um comportamento, uma vida espiritual e possa colher bons frutos, né? Na conclusão, o nosso comentarista coloca esse exemplo que eu falei, né, que a igreja é o único exército que mata seus próprios soldados. Eu via dizer que ele abandona nos campos de batalha, né? Porque abandonar no campo de batalha é pior do que matar. Porque quando você abandona o soldado no campo de batalha, ele ainda vai ficar agonizando ali, o inimigo ainda pode capturar. Se você mata, você acabou ali com a agonia dele. Independente de matar ou de abandonar, né, nós temos que cuidar para que a nossa igreja não faça isso, para que as nossas igrejas não façam isso. Infelizmente, hoje vivemos tempos com uma frouxidão, né, com um desleixo espiritual muito grande de muitas pessoas. Muitas pessoas seguem ou estão na igreja porque o culto é bacana, porque a mensagem do pastor é legal, eu gosto de ouvir ele falar, me eleva espiritualmente, mas as pessoas não estão buscando servir a Deus. Muitas não estão buscando servir a Deus. E por conta disso, muitas vezes mudam de igreja para igreja, independente da doutrina, da denominação, tampouco se importando com aquilo que estão recebendo como alimento, não entendem que isso seja alimento. E aí, muitas vezes a gente não consegue ajudar pessoas, porque se eu estou fazendo alguma coisa que nessa igreja aqui é pecado, eu vou na outra ali que também é evangélica, que não é pecado, e aí eu fico mais confortável ali, fazendo o que eu quero, fazendo o que eu acho que está certo, independente do que a Bíblia diz. Isso tem nos deixado preocupados no lidar diário com a igreja. E a gente precisa entender que temos essa responsabilidade de ajudar a nossa comunidade de fé, e aqueles que se afastam, a gente tem a necessidade de ir buscar, conversar. Não só o pastor, não só o diácono, mas todos os membros da igreja. Todos eles têm que colaborar nesse resgate, colaborar em trazer essas pessoas de volta, né? E aí Paulo ainda fala ali sobre aquele que acha que é superior uns aos outros, mas aquele que está sendo instruído não. Não cansemos de fazer por isso enquanto tiver essa oportunidade. Não, tem uma aqui que ele fala, né? Versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana, e se enganar é mentir para si mesmo, né? Nós não somos nada, nós também erramos, e isso é pior. Então nós precisamos ter muita atenção com isso, não nos julgar
sermos as pessoas mais certas do mundo, cometemos erros, cometemos falha e precisamos que outros nos ajudem, nos chamem a atenção quando nós errarmos. E precisamos, em amor, chamar a atenção dos outros, ajudar uns aos outros a levar a carga. Chamar a atenção, quando a gente fala chamar a atenção, parece uma coisa agressiva, né? Mas a gente precisa aconselhar e ajudar uns aos outros. Para pensar e agir, você consegue pensar em épocas da sua própria vida que a semeadura para a satisfação, em que a semeadura para a satisfação de sua natureza pecaminosa obrigou a colher ruína? Ou seja, você semeou algo que você queria na carne e você já teve aqui mesmo, né, alguns problemas. De vez em quando a gente faz isso, né? De vez em quando a gente recebe de volta coisas que nós mesmos plantamos. Quais são as boas ações necessárias para uma boa colheita com o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer, né? Sobre ajudar o próximo, você tem sentido esse desejo na vida ou tem achado que era trabalho demais e eu vou deixar de lado? Deixa lá, não, depois ele vai dar conta de si mesmo a Deus, né? Mas nem tentou conversar, nem tentou ajudar, nem tentou ouvir, porque muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E ao ouvir você demonstra e aconselha que algumas coisas a Bíblia, você não, mas a Bíblia diz que devem ser de outra forma. Que Deus nos ajude a semear boas sementes, a fazer boas escolhas, a plantar boas coisas, para que tenhamos uma colheita farta na vida eterna. Amém?